O título dessa aula é Deslocamento de Equilíbrio Químico. A habilidade desenvolvida nessa aula aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão, da temperatura e da concentração na extensão de transformações químicas de equilíbrio para escolher condições reacionais mais adequadas. O que significa deslocar um equilíbrio? Então, nós temos aqui a representação, R, o reagente, formando P, o produto. E essa dupla seta significa que é uma reação reversível. Então, lembrando, nós temos uma tabela aqui, começando com uma massa do reagente R no tempo inicial 0 e massa 0 do produto P. Conforme o tempo vai passando, reagente vai sendo consumido e produto vai sendo formado. Isso até chegar num ponto em que as concentrações ou quantidades não mudam mais. Então, nesse caso, quando chegou em 40 gramas do reagente R, ele parou de ser consumido e 60 gramas do produto P foi formado e também parou de ser formado mais produto. Então, as quantidades de reagentes e produtos não se alteraram mais após 4 horas. Então, se diz que esse é o estado de equilíbrio químico. Se a gente plotar esse gráfico, ele vai ter esse perfil, como nós vimos na aula passada. A concentração dos produtos começa em 0 e vai subindo, subindo, subindo até chegar em 60 e não muda mais. As quantidades dos reagentes vai caindo, caindo, caindo até chegar em 40 gramas e não muda mais. Então essa é a região de equilíbrio. Suponha agora, tá aqui, começou o estado de equilíbrio em 4 horas. E aqui essa região é a região que está fora do equilíbrio. Agora suponha que você adicione 60 gramas de reagente nessa mistura que está em equilíbrio, que tem 40 gramas de reagente e 60 gramas de produto. Você vai e adiciona 60 gramas de reagente. Então, 60 gramas com os 40 que já tinha, fica 100 gramas. A quantidade de produto continua a mesma. O que acontece? Se você continuar contando as horas, vai perceber que agora a reação volta a acontecer, ou seja, volta a mudar as quantidades. Reagente volta a ser consumido e produto volta a ser formado. Então ele de 100 cai para 85, cai para 75, cai para 70, enquanto o produto vai sendo formado, ele saiu ele estava no equilíbrio em 60 e começa a se formar mais produto, 75, 85, 90. Então, percebe que o que aconteceu aqui é que o equilíbrio ele foi deslocado para se formar mais produtos. Quando você adiciona reagente, o que aconteceu foi que a reação voltou a formar produto. Então diz que a reação é deslocada para a formação de produto, nesse caso o produto P. Se a gente plotar então o gráfico agora com esses novos dados aqui, depois da adição de 60 gramas de reagente, a gente percebe que acontece isso aqui. Estava em 40 a quantidade de reagente, foi colocado 60, então a concentração ou a quantidade foi para 100 gramas. E o que acontece depois disso? As quantidades de reagentes vão caindo, porque ele está sendo consumido, e as de produto, que estava em 60, começa a subir, mais produto vai sendo formado. Então, a reação é deslocada para a formação de produto. Então, isso é um deslocamento de equilíbrio. Você estava no equilíbrio, você acrescentou mais reagente e o equilíbrio foi deslocado. Nesse caso, ele foi deslocado para formar mais produto. Ou seja, produto voltou a ser formado e reagente voltou a ser consumido. Então, essa região está fora do equilíbrio. O equilíbrio foi deslocado e a tendência é que
essa reação vai acontecer até se estabelecer um novo equilíbrio. Tá? Para a formação de produto. Deixar então essa parte muito importante. Eu coloquei reagente e o equilíbrio foi deslocado para a formação de produto. Agora nós vamos ver fatores que deslocam um equilíbrio químico. São 3 fatores que deslocam o equilíbrio químico. Concentração, que é quantidade por unidade de volume, né? Concentração de reagente e concentração de produto. Temperatura e pressão para reações envolvendo gases. Então a pressão ela afeta os componentes que estão no estado físico gasoso, enquanto concentração e temperatura influenciam todos os outros componentes da reação. O comportamento de um sistema químico em equilíbrio, alterado pela ação de uma força externa, está sujeito ao famoso princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, ele diz que quando um equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação a fim de atingir novamente o estado de equilíbrio. Então, o que isso significa? Por exemplo, no exemplo anterior, aqui era o equilíbrio e foi adicionado reagente. Então você tinha aqui a reação, reagente e produto, e aí você acrescentou mais reagente. O que aconteceu? Você acrescentou mais reagente, está aqui, os reagentes começaram a ser consumidos e produtos começaram a ser formados. Então houve um deslocamento para a formação de produto no sentido do quê? De restabelecer o equilíbrio. Então, a ação externa que aconteceu foi colocar mais reagente. E o sistema, então, se deslocou no sentido de formar mais produto para restabelecer o equilíbrio. Esse é o princípio de Le Chatelier. Agora vamos ver como cada um desses fatores afetam o equilíbrio. Começando pela concentração. Se houver aumento na concentração de reagente, o equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Foi o que a gente viu no exemplo. Então eu tenho reagente, eu tenho essa reação, aliás, reagente formando produto em equilíbrio. Aí eu vou e aumento a quantidade de reagente. O que acontece? Isso vai deslocar o equilíbrio para a formação de produto. Se houver diminuição na concentração de reagente, o equilíbrio vai ser deslocado para a formação de reagente. Então, eu tenho aqui a reação que está em equilíbrio. Aí eu vou e retiro reagente, diminuo a concentração de reagente. O que esse sistema vai fazer? Ele vai agir no sentido de minimizar, ele vai produzir mais reagente. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para formar mais reagente. Se houver aumento na concentração de produto, o equilíbrio é deslocado para a formação de reagente. Então vamos lá, está em equilíbrio, eu aumento o produto. O que o sistema vai fazer? O sistema vai retirar produto para poder tentar restabelecer o equilíbrio. Então ele vai deslocar no sentido de formar reagente. Se houver diminuição na concentração de produto, o equilíbrio é deslocado para a formação de produto. Então, está ali a reação em equilíbrio, eu vou e retiro produto, o sistema vai produzir mais produto. Então, ele vai deslocar no sentido de formar mais produto. Agora, vamos ver um exercício envolvendo esse fator concentração. Dada a seguinte reação reversível, apresentada na equação química acima, responda para que lado o equilíbrio químico é deslocado nas seguintes situações. Bom, eu tenho aqui CO, monóxido de carbono, no estado gasoso, Cg é gasoso, água, H2O,
no estado gasoso, formando dióxido de carbono, CO2, ou gás carbônico, no estado gasoso, e gás hidrogênio, H2, no estado gasoso. Vamos ver as situações. Aumenta a quantidade de H2O. Então, olha só, como H2O é reagente, ele é um reagente, e eu estou aumentando o reagente. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para formar produto, ou seja, para consumir esse reagente. Ele é deslocado para o lado direito. B. Diminui a quantidade de CO, aqui, monóxido de carbono. Vamos lá. Como o monóxido de carbono é reagente, o equilíbrio, e eu estou diminuindo, eu estou retirando, o equilíbrio é deslocado para formar mais. Veja, nesse caso, desse exemplo, eu tenho dois reagentes. Mas se eu mexer na quantidade, na concentração de um reagente, eu desloco toda a reação em um sentido. Então, nesse caso, se eu estou diminuindo o reagente monóxido de carbono, eu desloco todo o equilíbrio para a formação de reagente. Então, eu desloco todo o equilíbrio para a formação de reagente, para o lado esquerdo. Se eu diminuir a quantidade de H2, gás hidrogênio, eu estou diminuindo produto, porque ele é um dos produtos. Se eu estou diminuindo produto, eu vou deslocar para a formação de produto. Então, eu vou deslocar para o lado direito. Se eu aumentar a quantidade de H2, de hidrogênio, bom, ele é produto, se eu aumentar produto, eu desloco para a formação de reagente. Então, H2 é produto, equilíbrio é deslocado para a formação de reagente, é deslocado para o lado esquerdo. E se eu aumentar a quantidade de dióxido de carbono? Se eu estou aumentando dióxido de carbono é produto, eu estou aumentando, eu vou deslocar para o lado dos reagentes. Eu vou deslocar para o lado esquerdo. Vamos fazer agora um exercício um pouco mais sofisticado. Antes das provas de 100 metros e 200 metros rasos, quando da Olimpíada de Pequim, viram-se como prática comum os competidores respirar rápida e profundamente, processo chamado de hiperventilação, por cerca de meio minuto. Essa prática leva a uma remoção mais efetiva do gás carbônico dos pulmões imediatamente antes da corrida e ajuda a aliviar as tensões da prova. Fisiologicamente, isso faz o valor da concentração de H+ sanguínea se alterar. Então, os atletas de 100 metros e 200 metros raso fazem um trabalho muscular muito intenso. Esse trabalho muscular exige dos músculos a produção de energia na ausência de oxigênio. Quando isso acontece, os músculos produzem ácido. E o responsável pelas propriedades dos ácidos é o H+. Então, esse trabalho muscular aumenta a concentração de H+ no sangue. E esse aumento de H+ aumenta a acidez do sangue e isso diminui a performance do atleta. Então, a ideia da hiperventilação é provavelmente que o atleta reduza a quantidade de H+, reduza a acidez do sangue, porque quando ele estiver fazendo o trabalho muscular durante a prova, o sangue dele vai estar mais preparado para suportar o aumento na concentração de H+, e, portanto, o aumento de acidez do sangue. A equação que é dada nesse exercício é essa daqui. Eu tenho dióxido de carbono no estado gasoso, água no estado líquido, lembrando que essa água é o solvente que está no sangue, a parte líquida do sangue. Dióxido de carbono mais água forma H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse AQ significa dissolvido, então esse ácido está dissolvido na água e, portanto, no sangue. Esse ácido produz H+, que é o responsável pela acidez do sangue, AQ dissolvido, e o íon HCO3-, que é o bicarbonato. Íon bicarbonato ou
ânion bicarbonato. Agora, se a gente prestar atenção no enunciado, ele diz o seguinte: essa prática leva a uma remoção mais efetiva do gás carbônico dos pulmões. Então, você está removendo o gás carbônico. Então, o que você está fazendo com essa reação aqui? Você está diminuindo dióxido de carbono, que é reagente. O que acontece quando você reduz um reagente? Você desloca todo o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, todos os outros componentes que estão aqui vão diminuir, enquanto os reagentes vai ser formado para compensar essa diminuição desse reagente. Então, a questão é: a hiperventilação provoca A. O deslocamento do equilíbrio para a direita, aumentando a concentração de H+? Não, ele desloca para a esquerda. E é justamente o que se quer, que diminua a acidez, e não que aumente a acidez, né? Aumentar a concentração de H+ seria aumentar a acidez, e isso prejudicaria o atleta. B. O deslocamento do equilíbrio para a esquerda, tá ok, diminuindo a concentração de H+. Isso faz sentido. Você desloca, você está removendo reagente, dióxido de carbono, então você vai deslocar o equilíbrio para a formação de mais reagente. Isso vai diminuir as concentrações dos produtos. E entre eles está o H+. Você está diminuindo a acidez, então, do sangue, o que é benéfico para o atleta. C. O deslocamento do equilíbrio para a direita, diminuindo a concentração de H+. O deslocamento não é para a direita, e se fosse, não diminuiria, aumentaria, né, a quantidade de H+. D. O deslocamento do equilíbrio para esquerda, aumentando a concentração de H+. Não faz sentido, porque se está deslocando para a esquerda, está diminuindo a concentração dos produtos. E. O deslocamento do equilíbrio para a direita, aumentando as concentrações de H+ e bicarbonato. O mesmo do anterior não está correto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, diminuindo a concentração de H+, portanto, diminuindo a acidez do sangue, favorecendo a performance do atleta. Agora vamos ver o segundo fator que altera o equilíbrio químico, que é a temperatura. Se a reação é endotérmica, o aumento de temperatura desloca a reação para o lado dos produtos, e a diminuição da temperatura desloca a reação para o lado dos reagentes. Então vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui reagente, produto em equilíbrio, e essa é uma reação endotérmica, o que significa que o ΔH dela, lembra, o ΔH é entalpia, é positiva, e que ela absorve calor. Se ela absorve calor, o calor está do lado dos reagentes. Então, o reagente precisa de calor para que a reação aconteça. É uma reação endotérmica. Vamos lá, o que acontece? Se eu aumentar a temperatura, eu estou fornecendo calor para a reação. E o calor funciona como se fosse um reagente. Se eu estou aumentando algo do lado dos reagentes, eu desloco para o lado dos produtos. E é isso que acontece. Ele desloca para o lado dos produtos. Agora, se eu diminuir a temperatura, eu estou tirando o calor. E como eu estou tirando algo do lado dos reagentes, eu vou deslocar para a formação de reagente. Então eu desloco para a formação de reagente. É basicamente isso. Já se a reação é exotérmica, o aumento da temperatura desloca a reação para o lado dos reagentes e a diminuição da temperatura desloca a reação para o lado dos produtos. A ideia é a mesma. Eu tenho aqui a reação que está em equilíbrio, mas essa reação ela tem o ΔH negativo. Ela tem a entalpia negativa, ou seja, ela libera calor. Se ela libera calor, o calor é produzido, ou seja, ele está do lado dos produtos.
Então, ele também se comporta como se fosse um produto. Então, se eu aumentar a temperatura da reação isotérmica, eu vou aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, eu estou fornecendo calor. E como o calor está do lado dos produtos, ele vai deslocar a reação para a formação de reagente. É isso que acontece. Agora, se eu diminuir a temperatura dessa reação isotérmica, eu estou retirando o calor. Estou diminuindo a temperatura, estou retirando o calor. Aí, nesse caso, a reação vai para o lado de formação dos produtos. Princípio de Le Chatelier. O sistema vai sempre agir na forma de minimizar a força externa ou a alteração externa que foi feita. Então vamos fazer mais um exercício. Dado a reação representada na equação química acima e o gráfico da reação abaixo, responda. Nós temos aqui uma reação química representada aqui em cima e nós temos o gráfico dessa reação. Bom, a pergunta é, no tempo T, a temperatura foi aumentada ou diminuída? Nesse tempo aqui, no tempo T. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho a reação 2NO, monóxido de nitrogênio, estado gasoso, formando N2, que é o gás nitrogênio, estado gasoso, mais O2, que é o gás oxigênio, estado gasoso. ΔH, entalpia, menos 43,5 quilocalorias. Então, olha só, ΔH, que é a variação de entalpia da reação, é negativa. Se ela é negativa, essa é uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor. Então, eu tenho aqui a equação e eu sei que ela libera calor. Se ela libera calor, o calor está do lado dos produtos. Então, vamos ver. Se eu aumentar a temperatura, eu vou fornecer calor e vou deslocar esse equilíbrio para a esquerda, para a formação de reagente, que é o NO. Se eu diminuir a temperatura, eu vou retirar calor. Se eu retirar calor, é como se eu estivesse retirando um produto. Então, eu vou deslocar para a formação de produto, de N2 e O2. São as duas possibilidades. Eu tenho o gráfico aqui. Olha só, aqui ele está em equilíbrio. No tempo T, aconteceu alguma coisa com a temperatura. A quantidade de NO, reagente, aumentou. E a quantidade de produto, N2 e O2, diminuíram a partir do tempo T. Então, qual opção diminui a quantidade de produtos e aumenta a quantidade de reagentes? É o aumento de temperatura. Aumento de temperatura aumenta calor, desloca o equilíbrio para a formação de reagente, portanto, para o consumo ou diminuição dos produtos. Certo? Aqui diminuiu. E a resposta, então, é o aumento de temperatura. Vamos ver agora como a pressão afeta o equilíbrio químico. Um aumento de pressão no sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação que ocorre com contração de volume. A pressão influencia apenas as espécies que estão no estado físico gasoso. Por exemplo, se você tem um gás dentro de um recipiente, esse gás exerce pressão sobre as paredes desse recipiente. E nesse caso, se você você abaixar o êmbolo, o que acontece agora é que esse gás, com um espaço menor, vai produzir uma pressão maior sobre as paredes desse recipiente. Portanto, essa diminuição no volume aonde se encontra o gás faz com que o gás exerça uma pressão maior sobre as paredes do recipiente. Então, aqui tem uma GIF que exemplifica isso. Você tem um gás, ele exerce menos pressão quando ele tem mais espaço, mas quando o êmbolo é
descido, ele exerce maior pressão sobre as paredes do recipiente. Então, essa diminuição no volume aumenta a pressão interna desse recipiente. Agora, para um sistema químico onde a reação é entre gases, como por exemplo esse daqui, que você tem gás nitrogênio, N2, gás hidrogênio, H2, formando NH3, amônia, no estado gasoso. Os coeficientes estequiométricos, que são os números que vêm aqui na frente, quando não tem nenhum, é 1. Aqui o coeficiente estequiométrico é 3 e aqui o coeficiente estequiométrico é 2. Eles dão uma medida da quantidade de matéria desses componentes. Portanto, eles também dão uma ideia do volume desses componentes. Então, é possível dizer que, como só tem um N2, que ele ocupa um volume. E como tem 3H2, que ele ocupa 3 volumes. E como tem 2 NH3, que ele ocupa 2 volumes. Então, os coeficientes estequiométricos. A gente pode representar como ser um cubinho. Ele, um volume, 3 volumes e 2 volumes. O que acontece, então, se for feito um aumento de pressão? Aqui, no princípio de Le Chatelier, diz que o equilíbrio se desloca para o lado da contração de volume. Então, se eu aumentar a pressão, eu desloco para o lado onde você tem menor volume. Do lado dos reagentes, eu tenho um volume mais 3 volumes, eu tenho 4 volumes. Do lado do produto, eu tenho 2 volumes. Então, se eu aumento a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. Ou seja, o sistema está tentando reduzir a pressão, diminuindo o volume do gás que está dentro do recipiente. Agora, se eu diminuir a pressão, eu desloco a reação no lado de aumento de volume. Então, desse lado tem 4 volumes, se eu reduzir a pressão, desloca para o lado de diminuição de volume. Então, vamos fazer um exercício. Na fabricação do ácido nítrico, uma das etapas é a oxidação da amônia. Então, está aqui a oxidação da amônia. Eu tenho 4 NH3, gasoso, amônia, mais 5O2, oxigênio, estado gasoso, formando o óxido nítrico, NO, gasoso, são 4, mais água, 6, no estado gasoso. ΔH é entalpia, variação de entalpia dessa reação, menos 906 kJ. Negativo significa que essa é uma reação exotérmica, ela libera calor, então calor está do lado dos produtos. Para aumentar o rendimento em monóxido de nitrogênio, pode-se usar. Monóxido de nitrogênio é o óxido nítrico, que é esse aqui. Pode-se usar. Vamos lá. Um catalisador. Muito importante. Catalisador não desloca equilíbrio químico. O catalisador acelera a reação e faz com que ela chegue no equilíbrio mais rápido, mas não desloca equilíbrio químico. Catalisador não desloca equilíbrio químico. Catalisador acelera a reação, faz com que ela chegue no equilíbrio mais rápido, mas não desloca ela do equilíbrio. B. Alta temperatura e elevada pressão. C. Alta temperatura e baixa pressão. D. Baixa temperatura e alta pressão. E. Baixa temperatura e baixa pressão. Então, as respostas vão ser entre temperatura e pressão. Então, vamos lá. A gente viu que é uma reação exotérmica. Entalpia, ΔH negativo, essa reação libera calor, igual a queima de um papel, por exemplo, que libera calor, é exotérmico. Essa reação também libera calor, então calor está do lado dos produtos. Então, o que eu sei? Eu quero o quê? Que aumenta rendimento. Eu quero então deslocar o equilíbrio para a formação do monóxido de nitrogênio, do monóxido
de nitrogênio, ou óxido nítrico, que é esse aqui, NO. Eu quero que esse aumente. Então eu tenho que tirar calor para deslocar para a formação de produto. Tenho que tirar alguém do lado dos produtos para aumentar a formação de produto. Então, na temperatura, o que eu posso fazer? Se eu diminuir a temperatura, eu estou retirando o calor, eu desloco para a formação de produto. Então, eu vou diminuir a temperatura. Agora, em relação à pressão, bom, eu tenho que contar os volumes. Aqui eu tenho 4 amônia, então são 4 volumes. Tenho 5 oxigênio, então são 5 volumes. Nos produtos eu tenho 4 NO, que é o monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico. Tenho 4 volumes, mais 6 água, 6 volumes. Então, o que acontece? Eu tenho desse lado 4 mais 5, 9 volumes. E desse lado eu tenho 4 mais 6, eu tenho 10 volumes. Então eu tenho mais volume aqui do que aqui. Se eu aumentar a pressão, o que acontece? Eu tenho pressão. Se eu aumentar, eu desloco para onde tem menos volume. Então vai ser aqui, que tem 9 volumes. Se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para onde tem mais volume, que são aqui, 4 mais 6. Então o que eu preciso para formar produto, nesse caso o NO, eu preciso diminuir temperatura e diminuir volume. Então, baixa a temperatura e baixa a pressão. Na realidade, diminui pressão, que desloca para maior volume. Então, a alternativa é baixa a temperatura e, como é diminuir pressão, baixa a pressão, alternativa E. Então, em síntese, vimos o conceito de deslocamento do equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier, os fatores que deslocam o equilíbrio químico, que é a concentração de reagentes e produtos, a temperatura e a pressão para componentes no estado físico gasoso. E é isso.